Área de superfície e superfícies paramétricas. Vamos começar com área de superfície da forma z igual a f de x, y. Então vamos supor que a gente tem uma superfície, vamos chamar de sigma, o gráfico dessa função z igual a f de x, y em coordenadas retangulares. Então é a superfície definida acima da região R no plano x, y. Então o domínio da nossa função de duas variáveis é a região R, está ali o gráfico ilustrado na figura. Então nós queremos determinar a área da superfície sigma, determinada então pelo gráfico da função, delimitada então pela região R. A hipótese é que a função f tenha derivadas parciais de primeira ordem contínuas no interior da região R. Então, df, a derivada parcial da f em relação a x, em relação a y, são funções contínuas no interior da região R. Isso quer dizer que a superfície sigma ela tem um plano tangente não vertical em todo o ponto interior de R. Um plano tangente muito bem definido, né, porque as derivadas parciais então são contínuas. Vamos dividir a região R em retângulos com lados paralelos aos eixos coordenados, né, usualmente. Então nós vamos tentar obter essa área de superfície via integração. Então o domínio da função é a região R. Então nós vamos particionar a região R em retângulos, esses retângulos com lados paralelos aos eixos x e y, né, e vamos descartar qualquer retângulo que contenha pontos de fronteira, né, ou exterior. Né. Então nós vamos ficar só com os retângulos que contêm apenas pontos interiores da região R. Então suponha que sobrem n desses retângulos interiores, R1, R2, etc., Rn. Eu vou chamar então de RK o késimo retângulo, e eu vou dizer que XK, YK, vou chamar de XK, o ponto XK com coordenada XK, YK, o canto inferior esquerdo do késimo retângulo RK. A área de RK, obviamente, eu vou dizer que é delta AK, e é calculada pelo produto da base pela altura, né, delta xk vezes delta yk. Então está a ilustração, está ali a figura bem clara, né, a base é delta xk, a altura delta yk. O canto inferior esquerdo, então, do retângulo RK é o ponto que tem coordenadas xk, yk. Logo, o canto superior direito, digamos assim, o canto superior direito tem coordenadas xk mais delta k, yk mais xk mais delta xk e yk mais delta yk. Então temos aqueles incrementos na variável x e na variável y ali a partir do ponto que está no canto inferior esquerdo do retângulo RK. O retângulo tem área, então, que eu vou chamar de delta AK, é o produto, então, dos dois incrementos. Então nós vamos chamar de sigma K a porção da superfície sigma que está acima do retângulo RK, do késimo retângulo RK. E delta S maiúsculo K a área da sua superfície, então a área de superfície da porção sigma K, como mostra a figura. Então nós temos que calcular, nosso objetivo é calcular a área da superfície sigma. Qual vai ser a nossa estratégia? A superfície sigma está delimitada no plano XY, no domínio, a região R. Essa região R é dividida em retângulos, é particionada em retângulos, pequenos retângulos. Cada um desses retângulos dá origem a uma porção de superfície acima de RK. Né? Então o késimo retângulo, que está lá representado na figura, dá origem a sigma K, que é a porção da superfície que está acima do retângulo RK. Então, como nós vamos fazer então para calcular a área da superfície sigma? Nós vamos aproximar a área de cada porção sigma K e depois somar. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos aproximar, nós não vamos calcular exatamente essa área dessa superfície, nós vamos aproximá-la pelo plano tangente.
e calcular a área, então, de um paralelogramo que é tangente a essa porção de superfície σk no ponto PK. Então, a aproximação pelo plano tangente em PK, quem é PK? Né? PK é a imagem pela função do canto inferior esquerdo do retângulo RK, né? Então do ponto XK, YK. Então as coordenadas do ponto PK são XK, YK e, consequentemente, ZK, ou seja, F de XK, YK. A equação do plano tangente, a superfície, o gráfico da superfície é determinado pela função f de xy, é dada então pela equação z igual a f de xk, yk, que é a coordenada z do ponto pk, né, mais aquele produto da derivada parcial em relação a x pelo incremento na variável x, mais a derivada parcial em relação a y pelo incremento na variável y, essas derivadas parciais calculadas no ponto base, que é o canto inferior esquerdo do retângulo, do caésimo retângulo. Essa é a equação do plano tangente, né, no ponto PK, plano tangente à superfície no ponto PK. Então nós vamos aproximar aquele pedacinho de superfície sigma k por um pedaço do plano tangente, que é aquele paralelogramo tau k. E nós vamos calcular a área do paralelogramo e depois dizer que essa área do paralelogramo é próxima, é perto, está próxima, aproxima bem a área da superfície sigma k se nós dividimos lá no domínio a região R em muitos e muitos retângulos, né? Então, cada vez que o número de retângulos aumenta, a aproximação fica melhor. Então, naquele processo usual de integração, nós vamos obter a área da superfície sigma. Então, como obter então essa aproximação da área da superfície sigma pela área do paralelogramo? Temos que obter aqueles vetores QK e RK. Vamos primeiro obter o vetor QK. Como fazer isso? Vamos fazer x igual, vamos dar um incremento apenas na variável x. Vamos manter a variável y constante em yk. Então, vamos de xk para xk mais delta xk. Então, vamos fazer x igual a xk mais delta xk e y igual a yk na equação do plano tangente. Ao fazer isso, então, temos aquele ponto z, que é igual a f de xk, yk, mais o produto das derivadas parciais ali no ponto base. Aqueles incrementos ali aqueles valores de xk podem ser cancelados, né? Yk menos yk é zero, que elimina aquele produto com a derivada parcial em relação a y, e ficamos com a expressão bem mais simples, z é igual a f de xk, yk, mais a derivada parcial em relação a x, no ponto xk, yk, vezes o incremento delta xk. Então as coordenadas do ponto PK', né, são as seguintes: eu dou um incremento na variável x, então eu vou de xk para xk mais delta x, então a coordenada x é xk mais delta x, xk mais delta xk. Na coordenada y eu fico onde eu estou, então estávamos em yk, ficamos lá, então a coordenada y é yk. E a coordenada z, eu uso a coordenada z, então, da equação do plano tangente, que obtivemos acima. Então, f de xk, yk, mais derivada parcial em relação a x, no ponto base xk, yk, vezes o incremento na variável x. Essas são as coordenadas do ponto PK'. O vetor QK é a diferença, né? As componentes do vetor QK, eu só vou fazer então a diferença entre PK' e PK. Ou seja, o vetor QK é simplesmente P'K menos PK. Então, usando as coordenadas que acabamos de obter, menos as coordenadas do ponto PK, né? Lembra que o ponto PK é a imagem do ponto do canto inferior esquerdo do retângulo RK. Então, é xk, yk, f de xk, yk.
Então, fazendo a subtração, né, cancelando os termos ali, simplificando, né, obtemos as coordenadas, as componentes, né, do vetor QK, que vai ser um dos lados do paralelogramo que vamos usar para aproximar aquela porção de superfície sigma k. Então, QK tem coordenadas ΔXK, 0, derivada parcial em relação a x da função f no ponto xk, yk, vezes o incremento na variável x, ΔXK. Então, agora vamos obter o vetor RK. De maneira semelhante, vamos dar então um incremento apenas na variável y, deixando a variável x constante. Então, x fica igual a xk, y igual a yk mais delta yk na equação do plano tangente, que está no quadrado cinza lá. Então, fazendo essa substituição, né, temos ali aquela expressão, vamos fazer os cancelamentos, né, aquele termo ali dá zero, e cancelando yk com menos yk, eu fico com uma expressão mais simples, né? Z igual a f de xk, yk mais fy, a derivada parcial em relação a y da função f no ponto xk, yk, vezes o incremento na variável y, o delta yk. Então, agora, para obter as coordenadas do ponto P2, linhas K, eu só faço x, essas coordenadas são xk, yk mais delta yk, já que eu estou dando um incremento apenas na variável y, e a coordenada z, do ponto que eu acabei de encontrar, né, está ali em cima, f de xk, yk, mais a derivada parcial em relação a y, no ponto xk, yk, vezes o incremento na variável y, o incremento delta yk. Então, tá ali estão ali as coordenadas do ponto P2, linhas K. Então, para obter o vetor RK, eu simplesmente subtraio P2, linhas K menos PK, faço a subtração ali, faço os cancelamentos, né, e obtenho, então, a expressão para o vetor RK. Suas componentes são 0, delta yk, e a derivada parcial em relação a y, no ponto xk, yk, vezes o incremento na variável y, delta yk. Então temos aí as coordenadas, as componentes dos dois vetores QK e RK. Esses dois vetores, eles geram aquele paralelogramo tal K, que ele é tangente à superfície, aquela porção de superfície sigma K no ponto PK, naquele ponto base lá. Então, se chamamos sigma K a porção da superfície sigma acima do retângulo RK, e tal K a porção do plano tangente acima de RK, ou seja, aquele paralelogramo, e os vetores gerados pelos vetores RK e QK, onde QK é delta xk 0, derivada parcial da f em relação a x no ponto base, xk, yk, vezes o incremento delta xk, e o vetor RK tem componente 0, vezes o incremento na direção y, né, delta yk, vezes a derivada parcial em relação a y no ponto xk, yk, vezes o incremento da variável y. Chamamos de delta sk a área da superfície, né, da porção de superfície sigma k. Então, nós vamos aproximar essa área da superfície pela área do paralelogramo, pela área de tal K, a área daquele paralelogramo. O paralelogramo ele é gerado pelos dois vetores RK e QK. Nós sabemos que a área do paralelogramo, gerado por dois vetores, é a norma do produto vetorial desses dois vetores, né? Então, a norma do produto vetorial por QK vezes RK. Então, quanto menores os valores dos incrementos, né, delta xk e delta yk, melhor será a aproximação, evidentemente, né? Então, vamos calcular aquele produto vetorial, né, calculando esse determinante, fazendo uma conta, né, calculando o determinante, temos aí a expressão para o produto vetorial. Note que o produto dos incrementos, né, delta xk vezes delta yk, é a área do retângulo, né, a área do raésimo retângulo, delta AK. Então podemos escrever o produto vetorial como menos a derivada parcial em relação a x, vezes delta AK,
a componente x, né, a componente y é menos a derivada parcial em relação a y vezes ΔK, e a componente z é ΔK. Então, derivadas parciais sempre calculadas no ponto base xk, yk. Então, a norma desse vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, fazendo a simplificação ali, né, isolando ΔAK ao quadrado dentro da raiz, né, extraindo a raiz de ΔAK ao quadrado, fica ΔAK, que multiplica então a raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas parciais em relação a x e y mais 1. Né? Então, esse é o valor, né, da área do paralelogramo, que nós vamos então aproximar a área da porção de superfície, né, da porção da superfície sigma k, essa área que nós chamamos de ΔSK, nós vamos aproximar pela área do paralelogramo. Dessa forma, então, a área da superfície total, que é a soma de todas as porções sigma k, né, de k igual a 1 até n, tem n porções, é a soma, então, dessas áreas desses paralelogramos. Né? Então, admitindo que quando aumentamos o número de retângulos, né, na região R, de modo que as suas dimensões, ambas dimensões, tendam a zero à medida que o n tende a infinito, podemos, então, deduzir que a área de superfície, então, é o limite, quando o n tende ao infinito, dessa soma de Riemann, né? A soma de Riemann para a integral dupla. Então nós temos S, é a integral dupla da raiz quadrada da f, da derivada parcial em relação a x ao quadrado, mais derivada parcial em relação a y ao quadrado, mais 1 dA. Né? Então está aí a expressão que as derivadas fx pode ser substituída por dz dx, ou fy pode ser substituída por dz dy. A forma é essencialmente a mesma. Então, está aí a fórmula da área de superfície de uma superfície determinada pelo gráfico de uma função de duas variáveis contínua, né, com derivadas parciais contínuas, z igual a f de x, numa região R. Como exemplo, então, vamos encontrar a área da superfície z igual a raiz quadrada de 4 menos x2, que fica acima do retângulo R no plano xy, cujas coordenadas satisfazem x entre 0 e 1 e y entre 0 e 4, incluindo a fronteira. Então, a figura está ali, né, uma superfície S, cuja equação é z igual a raiz quadrada de 4 menos x2, definida apenas na região retangular R, né, que é o produto cartesiano dos intervalos 0, 1 com o intervalo 0, 4. Então vamos usar a forma que acabamos de ver, aqui a função que dá origem à superfície, z igual a raiz de 4 menos x, é uma função apenas de x, mas temos que entendê-la como função de y também, né? Então, a derivada parcial de z em relação a x é 1 sobre 2 raiz quadrada de 4 menos x2 vezes a derivada de 4 menos x2, que é menos 2x. Então, simplificando ali o menos 2, então temos que essa derivada parcial é menos x sobre a raiz de 4 menos x2. Não há dependência na variável y, portanto, a derivada parcial de z em relação a y é zero. Então, agora, aquele termo que aparece na fórmula da área de superfície, né, que vimos no item anterior, a raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas parciais mais 1, né, é escrito assim, né, raiz quadrada da soma de menos x sobre raiz de 4 menos x2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1. Então, isso fica a raiz quadrada de x2 menos 4 menos x2 mais 1. Eu posso somar as frações, o mesmo denominador comum, 4 menos x2, aí o numerador fica x2 mais 4 menos x2. Simplificando ali o numerador, então fica a raiz de 4, que é 2, sobre a raiz de 4 menos x2. Então, agora estamos prontos para calcular, então, a área de superfície S, né, que é a integral dupla na região R dessa expressão aí, 2 sobre raiz de 4 menos x2 dA. A região R é o retângulo que vai o retângulo onde x varia de 0 até 1 e y de 0 até 4. Então vamos integrar nesse retângulo, primeiro na variável y, então y varia de 0 até 4, depois na variável x varia de 0 até 1.
Então, integrando na variável y, 2 sobre raiz de 4 menos x2 vai lá para fora da integral. Integral de 1 é y, de 0 até 4 fica 4. Né? 4 vezes 2, 8, salta lá para fora a constante 8, e temos que integrar a função 1 sobre raiz de 4 menos x2. Essa integral aí, a primitiva dela, né, de derivada, é o arcosseno de x sobre 2, né, no caso a, aqui temos a fórmula 1 sobre raiz de a ao quadrado menos x2, essa integral aí dá o arcosseno de x sobre a mais uma constante, desde que o módulo de x seja menor do que a. No nosso caso, a é igual a 2, né, e estamos integrando de 0 até 1, então x certamente é menor que 2, podemos usar a fórmula tranquilamente, então fica 8 vezes o arcosseno de x sobre 2 entre 0 e 1, né? Fazendo x igual a 1, depois fazendo x igual a 0, subtraindo, temos ali que o arcosseno de 0 é 0, enquanto que o arcosseno de 1 meio é π sobre 6, né, radianos. Então fica 8 π sextos, que é a mesma coisa que 4 π sobre 3, né? Então esse é o valor da área de superfície. Nesse exemplo, vamos encontrar a área de superfície da porção do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado abaixo do plano z igual a 1. Está a ilustração, o gráfico do paraboloide, e vamos calcular então a área de superfície da porção de superfície que está entre o plano xy, né, no vértice do paraboloide, e o plano z igual a 1. Então, isso determina que a região onde vamos integrar, né, onde a função está sendo definida, né, é a região do círculo circular, um círculo de raio 1 centrado na origem, equação x² mais y² igual a 1. Então vamos considerar a função z, que é x2 mais y2, vamos calcular suas derivadas parciais. Em relação a x, a derivada é 2x, em relação a y, a derivada parcial é 2y. Assim, a raiz quadrada da derivada parcial de z ao quadrado mais a derivada parcial de z em relação a y ao quadrado mais 1. Isso então dá a raiz de 2x² mais 2y² mais 1. Então isso fica 4x2 mais 4y2 mais 1. A raiz quadrada disso aí, então, é que devemos integrar, né? Vamos integrar integral dupla na região R, que é a região do círculo centrado na origem de raio 1. Então, a área de superfície é a integral dupla dessa função, né, da raiz quadrada de 4x2 mais 4y2 mais 1 na região do círculo de raio R. Vai ficar mais fácil nós usarmos coordenadas polares. Então, para coordenadas polares, aquela expressão ali 4x2 mais 4y2 mais 1 pode ser escrita como 4 vezes x2 mais y2, e aí em coordenadas polares, usando que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ, então nós podemos dizer que r2 é x2 mais y2, então aquela expressão 4x2 mais 4y2 mais 1 é, na verdade, 4r2 mais 1. Então, a área de superfície, que é a integral dupla da raiz quadrada de 4x2 mais 4y2 mais 1 dA, nós vamos calcular essa integral dupla aí via integração em coordenadas polares, né? Então, mudando para coordenadas polares, aquela raiz quadrada lá fica a raiz quadrada de 4r2 mais 1. E agora, vamos fazer, então, descrever a região R, que é o círculo de raio 1, centrado na origem, em coordenadas polares, e fazer a integração iterada, não se esquecendo de multiplicar a função aí que está sendo integrada por R, né? Já que estamos usando integração em coordenadas polares. Então vai ficar a integral na variável R de 0 até 1 e na variável θ de 0 até 2π. Então a função a ser integrada é R vezes a raiz quadrada de 4r2 mais 1. A primeira integral é em R. Para fazer essa integral, nós vamos fazer a mudança de variável u igual a 4r2 mais 1, assim du fica 8r dr, e o termo rdr é simplesmente 1/8 vezes du. Limites de integração, quando r é 0, u, que é igual a 4r2 mais 1, fica 4 vezes 0² mais 1, que é 1. Quando r é 1, o u fica 4 vezes 1² mais 1, que dá 5. Então essa integral aí no meio fica
Tem uma integral na variável θ, né, que é de 0 até 2π. Mudei para a variável de R, mudei para U. Na integral, então, na variável U, a integral vai de 1 até 5. Ao invés de R dr, vamos escrever 1/8 vezes du, e ao invés da raiz de 4R2 mais U, escrevemos raiz de U. Agora, para integrar essa função, escrevemos a raiz quadrada como 1 na 1/2, né? Integramos, fica 1 na 1/3 sobre 2/3, que é a mesma coisa que multiplicar 1 na 3/2, perdão, sobre 3/2, que é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. Então, multiplicando ali, fica 2/3 vezes 1/8 dá 1/12, fazendo U igual a 5, fazendo U igual a 1 subtraindo. Temos então, fazendo a conta ali, 5 raiz de 5 menos 1 sobre 12, né? Já colocando lá para fora a constante, vezes a integral de 0 até 2π da função 1, ou dθ. Essa integral, obviamente, é 2π, então, simplificando ali, temos a resposta final, que é 5 raiz de 5 menos 1 sobre 6 vezes π. Então, esse é o valor da área de superfície do paraboloide, né, abaixo, paraboloide z igual a x2 mais y2 abaixo do plano z igual a 1. Representação paramétrica de superfícies. Uma curva no espaço tridimensional ela pode ser representada através de equações paramétricas do tipo x igual a x de t, y igual a y de t e z igual a z de t, ou seja, 3 equações dependendo de um parâmetro t. Veremos que uma superfície no espaço tridimensional ela vai ser representada parametricamente com 3 equações, né? X igual a x de uv, y igual a y de uv e z igual a z de uv, ou seja, 3 equações com 2 parâmetros. Vamos ver que isso faz sentido. O ponto uv, né, que variar em alguma região de um plano bidimensional, né, um plano uv. Então, imagina que temos aí 2 eixos coordenados, o eixo u e o eixo v. Temos ali representado nesse plano coordenado 2 retas, a reta y constante e a reta v constante, né? São 2 tipos de retas. Então, se u é mantido constante, v é o único parâmetro naquela representação com 3 equações. Então, nós obtemos uma curva, porque temos 3 equações que dependem apenas de um parâmetro. Então, se u é mantido constante, nós vamos obter uma curva que é a chamada curva de U constante. Essa curva tem equações paramétricas x igual a x de uv, lembrando que U é constante, né? Então depende apenas de v, y igual a y de uv e z igual a z de uv. Por outro lado, se v é mantido constante, então u é o único parâmetro, e aí obtemos essa curva com as mesmas equações paramétricas da superfície, né, que estamos chamando de superfície, veremos que agora vai fazer totalmente sentido, que representa essa curva, né, a curva chamada curva de v constante, né. As curvas, né, então, variando as constantes, nós vamos gerar uma família de curvas de U e uma família de curvas de V constante, que juntas, então, formam uma superfície no espaço tridimensional XYZ, como mostra aí a figura. Vamos ver um exemplo, então. Está o paraboloide com a equação z igual a 4 menos x2 menos y2. Está a ilustração do paraboloide. Vamos considerar uma das possíveis parametrizações dessa superfície. Então, vamos usar x e y como parâmetros dessa forma. Então, como estávamos no item anterior usando as letras u e v, então eu faço x igual a u, y igual a v, e agora a função z vai depender dos 2 parâmetros da forma trivial, né? Já que z igual a 4 menos x2 menos y2, então z deve ser 4 menos u2 menos v2. E aí está a curva u constante, né? Se eu faço u constante, fica uma parábola, né, que depende apenas de v, né? Então, já a curva
V constante, que também são parábolas, né? Então são as curvas U constante, essa família de parábolas, e eu tenho também outra família de parábolas, são as curvas V constante, que juntas compõem então a superfície do paraboloide. Usando uma outra parametrização, aí as curvas U e V constantes mudam totalmente de significado. Por exemplo, vamos parametrizar a mesma superfície em coordenadas cilíndricas. Então, agora vamos fazer x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e, portanto, z, que é 4 menos a soma de x2 mais y2, né? Então fica z igual a 4 menos r2. Então essa é a equação do paraboloide em coordenadas cilíndricas com dois parâmetros, né? Os parâmetros r e θ, né? Ao invés de u e v, né? Então as curvas r constante, né, significam um significado bem claro agora em coordenadas cilíndricas, que são círculos, né, de raio R, né, de raio R constante. As curvas θ constante são aquelas famílias ali. Então, na nossa superfície, o R varia de 0 até 2 e o θ varia de 0 até 2π. Todas essas curvas, né, de R constante e θ constante juntas compõem a superfície do paraboloide. Aproveitando esse exemplo, vamos pegar o mesmo paraboloide e cortar uma fatia dele. Então, digamos que vou manter o R de 0 até 2, a mesma variação do raio, o parâmetro R, mas vamos fazer a variação de θ desde π sobre 4 até 2π. Dessa forma, aquela primeira fatia de um ângulo que compreendendo de 0 até π sobre 4, aquela fatia é retirada, né? Então, temos ali apenas um pedaço do paraboloide, né, com θ variando de π sobre 4 até 2π. Se mantemos a variação do θ de 0 até 2π, mas cortamos um pedaço da superfície, né, vamos manter R apenas de 1 até 2, então cortamos todo o pedaço que vai de R de 0 até 1, ou seja, o vértice do paraboloide, bem como todos a parte do paraboloide que tem R menor do que 1, menor é cortada, né? Então temos aí o que sobra, né? O restante é o pedaço do paraboloide com R variando entre 1 e 2, né? E o ângulo θ de 0 até 2π. Neste exemplo vamos considerar a esfera centrada na origem de raio 1, esfera unitária, vamos usar coordenadas esféricas, como mostra ali a figura, como já conhecemos as formas de conversão de coordenadas esféricas para retangulares, né? X é ρ vezes seno de φ cosseno θ, y é igual a ρ seno φ seno θ e z igual a ρ cosseno de φ. São assim que estão relacionadas as coordenadas retangulares e as coordenadas esféricas de um ponto P qualquer no espaço tridimensional. Θ varia entre 0 e 2π, φ é um ângulo que varia entre 0 e π. Como temos uma esfera de raio 1, a equação coordenadas esféricas dessa esfera centrada na origem será ρ igual a 1. Então, a equação ρ igual a 1 pode ser parametrizada assim, né? O x, já que ρ é igual a 1, então x é seno φ cosseno θ, como ρ igual a 1, y é igual a seno φ seno θ e z igual a cosseno de φ. Né? E aí temos θ variando entre 0 e 2π e φ entre 0 e π. Então essa é a parametrização da esfera de raio 1 centrada na origem. Então essa é a superfície esférica. Note que temos dois parâmetros, né? Φ e θ, eles têm um significado muito importante, né? No caso, as curvas θ constante são as linhas de longitude, né? Enquanto que as curvas de φ constante são as linhas de latitude. O conjunto de todas essas linhas, né, então forma a superfície esférica centrada na origem no raio 1.
Vamos mais um exemplo. Temos aí as equações paramétricas da parte de um cilindro circular reto com a equação x² mais e² igual a 9, y variando entre 0 e 5. Então vamos parametrizar essa superfície, né? É um pedaço de um cilindro com base circular que está no paralelo ao plano XZ. Então, em função dos parâmetros U e V mostrados na figura. Está a figura, então, o parâmetro U é a coordenada y de um ponto P, x, y, z da superfície. Então, o parâmetro U é a ordenada de y, né? A coordenada y de um ponto P na superfície. Enquanto que o parâmetro V é aquele ângulo central mostrado na figura. Então, vamos parametrizar então, esse pedaço de cilindro com usando esses dois parâmetros, U e V. Então, o cilindro circular reto, né, tem a equação x² mais e² igual a 9, onde y é livre para variar. Mas y está variando entre 0 e 5. O raio é 3, né, então isso me dá um círculo, né, no plano ZX, ou no plano XZ, isso me dá um círculo centrado na origem de raio 3, onde aquele ângulo central ali é exatamente o ângulo V, né, o ângulo chamado ângulo polar, né, é aquele ângulo central V mostrado na figura. Então, em coordenadas polares, né, como o raio é 3, né, temos x igual a 3 cosseno V e Z, né, já que é o eixo Z e não é o eixo Y, né, é o eixo Z, Z igual a 3 seno de V. Então agora falta a coordenada Y. Né? O parâmetro U é a ordenada Y de um ponto P com coordenada x, y, z da superfície. Então simplesmente U é igual a Y, né? O Y é igual a U. Né? Então a parametrização da superfície é assim, né? X igual a 3 cosseno V, Y igual a U e Z igual a 3 seno de V. O parâmetro U, que representa então a distância, né, a coordenada Y, a distância do corte até o plano XZ, né? Então U varia de 0 até 5 e V, aquele ângulo central, varia de 0 até 2π. Então está aí a parametrização deste pedaço de cilindro circular reto, com U variando entre 0 e 5. Representação paramétrica de superfícies de revolução. Então vamos supor que a gente tem uma superfície de revolução gerada pela rotação da curva y igual a f de x em torno do eixo x, né? Esse é o nosso eixo de rotação, ali como mostra a figura. Então nós vamos usar dois parâmetros, U, né? Como a curva está sendo girada em torno do eixo x, né? O parâmetro natural é aquele ângulo de rotação, o ângulo V, né? E U será simplesmente a coordenada x do ponto sobre a superfície. Ou seja, nós vamos fazer um corte, uma seção transversal no paralelo ao plano YZ. A coordenada U vai ser a distância dessa seção transversal até o plano YZ, ou seja, a coordenada x. E a seção transversal é descrita de maneira bem simples, como em coordenadas polares, né? Aquele é o ângulo polar, o ângulo V, e o raio, né, a coordenada radial, é simplesmente f de U, como mostra a figura. Né? Então a parametrização da superfície fica assim, x igual a U, né, o parâmetro U, y igual a f de U cosseno V e z igual a f de U seno de V. Né? Note que x é igual a U, portanto y é igual ao raio, a coordenada radial é f de U, né, que seria o f de x, já que x é igual a U, então fica f de U cosseno V, z igual a f de U seno de V. Então essa é a parametrização da superfície, de uma superfície de revolução qualquer, gerada por uma rotação de uma curva y igual a f de x em torno então gráfico de uma função, né, em torno do eixo de rotação, que é o eixo do x. De forma semelhante, podemos obter parametrizações para
superfícies de revolução com um eixo de rotação, eixo diferente, né? O eixo Y, o eixo Z. Vamos ver um exemplo aqui, como usar essa parametrização, essa fórmula. Vamos obter equações paramétricas da superfície gerada pela revolução da curva y igual a 1 sobre x em torno do eixo do x. Então isso enquadra perfeitamente no formulismo ali acima, né? Então a nossa função f de x é 1 sobre x. Então a parametrização fica assim: x igual a 1, y igual a f de u, que é 1 sobre u, vezes o cosseno v, z igual a f de u, que é 1 sobre u, vezes o seno de v. Então aí está aí a parametrização da superfície e a ilustração, né, o gráfico, né, dessa superfície representada aí para u entre 0,7 e 5 e o parâmetro v entre 0 e 2π. Funções vetoriais de duas variáveis. Se temos uma superfície parametrizada com equações x de uv, y de uv e z de uv, então com dois parâmetros u e v, essas três equações elas podem definir uma função vetorial de duas variáveis, das variáveis u e v, evidentemente. Então, essa função vetorial eu vou chamar de R, é o vetor R, que depende de U e V, tem componentes x de UV, y de UV e z de UV. Então, em outras palavras, esse vetor R nada mais é que a posição de um ponto sobre a superfície, né? Já que a superfície está parametrizada com as equações x de UV, y de UV, z de UV. Então, isso representa as coordenadas essas coordenadas de um ponto na superfície tem justamente, são essas aí, né? X de UV, Y de UV, Z de UV. Então, se eu pego isso para componentes de um vetor, esse é o vetor posição de um ponto sobre a superfície. Então, por exemplo, se eu tenho aí o paraboloide, né, com z igual a 4 menos x2 menos y2, está aí o gráfico desse paraboloide. Vamos usar a parametrização x igual a u, y igual a v e, portanto, z igual a 4 menos u quadrado menos v quadrado. Então, na forma vetorial, né, a gente pode descrever através a superfície através das três equações paramétricas ou através de uma equação vetorial. Então, na forma vetorial, temos a função posição de um ponto na superfície, né, R de UV, então é um vetor com componentes U, V e 4 menos U2 menos V2. Derivadas parciais de funções vetoriais. Se temos uma função vetorial de duas variáveis, função chamada R, com componentes, então x de uv, y de uv e z de uv, então essas três funções x, y e v são funções escalares, né? São funções reais de duas variáveis reais. A derivada parcial de R em relação a U será definida assim, representada pela notação de derivada parcial, né? A derivada parcial de R em relação a U, então é definida como um limite quando ΔU tende a zero, de R de U mais ΔU, vírgula V, então eu dou um incremento na variável U, menos R de UV, considero então a diferença, isso é um vetor, né, dividido por ΔU. Então o resultado desse limite, se existir, será um vetor, né, a derivada parcial de uma função vetorial em relação a U, então será um vetor que é definido dessa maneira. De maneira semelhante, definimos então a derivada parcial de R em relação a V. Note o seguinte, que vamos fazer só no caso para a derivada parcial em relação a U. Para relação a V vai ser a mesma coisa. Derivada parcial da R em relação a U é aquele limite daquele quociente. No numerador, então, eu tenho dou um incremento na variável U e considero então o incremento na função vetorial, né? Então, a diferença entre os valores finais e o valor inicial do vetor R de UV. O valor inicial é R de UV, o valor final é R de U mais
ΔU, V. Então, isso eu posso escrever da seguinte maneira: vamos trabalhar componente a componente. Vamos escrever todas as componentes do vetor R, não, x, y e z, né? Já está lá em cima a definição, né? E vamos dar aquele incremento apenas na variável u em todas as componentes, né? Então, isso pode ser, aqui esse limite pode ser escrito assim. Agora vamos reescrever, né? Dividir por u em todas as componentes. Então vamos reescrever isso como limite daquela razão ali, x de u mais delta u, vírgula v, menos x de uv sobre delta u. E os outros termos na variável y e z são semelhantes. Então essas são as componentes que, antes de fazer o limite, quando delta u tender a zero, né, do vetor que será a derivada de r em relação a u. Agora, temos o limite de um vetor, né, com as componentes dadas. Nós já vimos que para calcular o limite de um vetor nós podemos calcular o limite das componentes, então fazer componente a componente esse limite. Então temos então que isso vai dar um vetor cujas componentes são aqueles limites ali, né? Mas cada um daqueles limites ali tem um significado muito importante. O primeiro limite, né, é o limite quando ΔU tende a zero, daquela razão, né? Eu dou um incremento na variável x de u para ΔU, então faço a diferença, né? Vejo a diferença do estado do final menos o estado inicial da função x de uv e divido pelo incremento. Isso é a derivada parcial de x em relação a u num ponto uv. A segunda componente é a derivada parcial de y em relação a u, e de forma semelhante, a terceira componente é a derivada parcial de z em relação a u. Desta forma, a derivada parcial de r em relação a u é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais em relação a u das componentes do vetor r, né? Ou seja, a derivada de x em relação a u, derivada de y em relação a u, e derivada de z em relação a u. A derivada parcial componente a componente. Então aí está, podemos calcular uma derivada parcial de uma função vetorial em relação ao parâmetro u ou em relação ao parâmetro v de forma semelhante, né? Um exemplo, antes do exemplo, outras notações que podemos usar, ao invés de derivada parcial de dr du, podemos usar RU, né? Ou RU calculado no ponto UV, bem como RV e RV calculado no ponto UV. Então, um exemplo, vamos considerar a função vetorial R de UV igual a vetores com componentes U, V e 4 menos U2 menos V2. Essa é a parametrização do paraboloide que já havíamos estudado anteriormente. Derivada parcial de R em relação a U, então vamos derivar componente a componente. A derivada da primeira componente em relação a U é 1. A derivada da segunda componente em relação a U é 0, porque a segunda componente é V, não depende de U. A derivada da terceira componente é 4, que é 4 menos U2 menos V2, e em relação a U é menos 2U. Portanto, está aí o vetor derivada parcial de R em relação a U. De forma semelhante, calculamos o vetor derivada parcial de R em relação a V, que é um vetor com componentes 0, 1 e menos 2V. Para ilustrar a notação, vamos calcular RU no ponto 2, 3. Essa é a derivada parcial de R em relação a U, que já temos ali num ponto qualquer. Vamos agora substituir U por 2 e V por 3. Ela não depende de V, depende apenas de U, então substituindo ali U por 2, temos o vetor 1, 0, menos 4. O vetor RV é a derivada parcial da função R em relação a V no ponto 2, 3. Num ponto UV qualquer está ali 0, 1 e menos 2V. Então, substituindo V por 3, temos o vetor 0, 1, menos 6. Planos tangentes a superfícies paramétricas. Vamos considerar a superfície paramétrica sigma, né, que é o gráfico
então, de uma função vetorial, R de UV, né? Se é uma superfície paramétrica, ela tem equações paramétricas x de UV, y de UV, z de UV, e essas são as componentes da função vetorial R de UV, que nos dá então a posição de um ponto sobre a superfície sigma. O objetivo aqui então é obter o plano tangente a sigma num ponto x0, y0, z0 na superfície. Então, o vetor posição deste ponto, né, é o vetor U0, R de U0, V0. Então, então as coordenadas do ponto x0, y0, z0. Se V for mantido constante, né, igual a V0, né, fixo, e eu puder variar, então a função vetorial R de U V0 é uma função apenas de uma variável, então depende apenas de um parâmetro, e isso representa então uma curva, a curva V constante, que passa pelo ponto U0, V0. Né? Então a derivada parcial, né, a derivada parcial de R em relação a U, neste ponto, então justamente a tangente a essa curva, né? O vetor derivada parcial da R em relação de R em relação a U é um vetor tangente a essa curva no ponto U0, V0. Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer agora U mantido constante igual a U0 e vamos fazer V variar. Então, o V pode variar, então a função R de U0V é uma função vetorial de uma variável só, a variável V. O seu gráfico é uma curva, é a curva U constante, que passa pelo ponto com coordenadas U0, V0. Né? Então, a derivada parcial de R em relação a V, nesse ponto, U0, V0, é um vetor, justamente é o vetor tangente a essa curva. Se eu tenho dois vetores tangentes à curva, né, o produto vetorial deles é um vetor normal à curva. Né? Então, eu posso definir, para definir o plano tangente, o que eu preciso? Eu preciso de um vetor normal. Esse vetor será o produto vetorial das derivadas parciais, porque esse produto vetorial ele será ortogonal simultaneamente a todos os vetores tangentes, a curvas V constante e também a curvas U constante. Então, o vetor ortogonal ao plano tangente, ao vetor normal ao plano tangente à superfície sigma, passando pelo ponto x0, y0, z0. Então, ali está a ilustração, né? O gráfico da função vetorial de duas variáveis é a superfície sigma. Temos ali os dois vetores das derivadas parciais, derivada parcial de R em relação a U e a derivada parcial de R em relação a V, que são vetores tangentes às curvas U constante e V constante pelo ponto, né, que passam pelo ponto x0, y0, z0, e o vetor, então, normal, né, o vetor que é ortogonal ao plano, que será o plano que vamos definir como um plano tangente logo em seguida. O vetor normal, que é o produto vetorial das derivadas parciais, naquele ponto, né, U0, V0, que corresponde, né, na posição na superfície as coordenadas retangulares x0, y0, z0. Podemos definir, então, o que chamamos do vetor normal unitário principal. Então, se uma superfície paramétrica sigma for o gráfico da função vetorial R de duas variáveis, né, R de UV, e se os vetores derivadas parciais de R de U e V forem tais que o produto vetorial deles não seja o vetor nulo em um ponto da superfície, então o vetor normal unitário principal à superfície naquele ponto em questão, né,
é denotado por n, é o vetor n, ou simplesmente n de uv, né, depende do ponto em questão, e ele é o produto vetorial das derivadas parciais, né, em relação a u, para a derivada parcial em relação a v, da função vetorial r, normalizado, né, esse vetor normalizado. Sabemos já do item anterior, vimos anteriormente que esse vetor, então, ele é ortogonal, ele é perpendicular ao plano tangente à superfície, né? Então, o vetor normal unitário é simplesmente a normalização desse vetor, que é o produto vetorial, então, da derivada parcial de R em relação a U pela derivada parcial de R em relação a V, no ponto com coordenadas correspondentes ao ponto UV, com coordenadas R de UV, né? Então, por exemplo, vamos considerar uma superfície aí x igual a uv, y igual a u, z igual a v quadrado, equações paramétricas dessa superfície. Encontre uma equação do plano tangente a essa superfície paramétrica no ponto que corresponde então aos valores do parâmetro u igual a 2 e v igual a menos 1. Então, tá aí a ilustração do gráfico da superfície, só a título de ilustração, não é necessária para que possamos resolver o problema. A função vetorial, no caso, né, que é definida pelas equações paramétricas da superfície, então é o vetor R de UV tem componentes U vezes V, U e V quadrado. Então vamos calcular as suas derivadas parciais. Derivada parcial de UV em relação a U é V, derivada parcial de U em relação a U é 1 e derivada parcial de V quadrado em relação a U é 0. A derivada parcial de R em relação a U, então no ponto onde U é 2 e V é 1, eu substituo U por 2 e V por menos 1 e obtenho o vetor com componentes menos 1, 1 e 0. De forma semelhante, vamos calcular a derivada parcial em relação a V e substituir U e V por 2 e 1, respectivamente, e obter o vetor 2, 0, menos 2. Então, o produto vetorial, né, aquele determinante, primeira linha JK, segunda linha, componentes do vetor da derivada parcial de R em relação a 1 no ponto 2, menos 1. Terceira linha, componentes do vetor derivada parcial de R em relação a V no ponto 2 menos 1. Calculando esse vetor, esse determinante, temos aí o vetor normal, que é um vetor que tem componentes menos 2, menos 2, menos 2, todas as componentes iguais, né? Então podemos simplificar isso, dividir por tudo, multiplicar por menos 1/2, né? Continua sendo um vetor normal, não muda a direção, apenas muda o sentido e o comprimento do vetor, mas o vetor continua sendo apontando na mesma direção, né? Então o vetor com componentes todos iguais, 1, 1, 1, I mais J mais K. Ponto da superfície correspondente aos valores dos parâmetros U igual a 2 e V igual a menos 1, está ali, basta substituir o U por 2 e V por menos 1 nas equações paramétricas da superfície, que for dado no enunciado do problema. Então, esse é o ponto necessário por onde passa o plano tangente, né? Menos 2, 2, 1. Esse é o ponto de tangência. Já temos, então, o vetor normal. Vamos, então, à equação do plano tangente, que é 1 vezes primeira componente do vetor normal, que é 1, vezes x menos 2, mais segunda componente do vetor normal, que também é 1, vezes y menos 2, mais a terceira componente do vetor normal, que também é 1, vezes z menos 1. E isso deve ser 0. Então, simplificando ali, temos a equação do plano tangente à superfície paramétrica dada no enunciado no ponto 2 menos 1. A equação do plano tangente é x mais y mais z igual a 1. Neste exercício, vamos considerar a esfera centrada na origem de raio A, com a equação em coordenadas retangulares, então x2 mais y2 mais e2 igual a ao quadrado. Ela pode ser parametrizada
via equação vetorial com dois parâmetros φ e θ, né? R de φ θ, então um vetor com componentes a seno φ cosseno θ, a seno φ seno θ, a vezes cosseno de φ, né? Usando coordenadas esféricas. Φ é o ângulo que varia entre 0 e π, θ é o ângulo que varia entre 0 e 2π. Mostro que em cada ponto da esfera o plano tangente ela é perpendicular ao vetor posição. Então, o vetor posição é perpendicular ao plano tangente na esfera. Então, a equação vetorial, a função vetorial de duas variáveis, né, com dois parâmetros φ e θ, está ali representada. Vamos calcular as derivadas parciais, primeiro em relação a φ e depois em relação a θ. Estão os vetores das derivadas parciais de R em relação a φ e também depois em relação a θ. Vamos calcular agora o vetor normal, no produto vetorial de então, dr de φ por dr de θ. Aí está então aquele determinante onde a primeira linha são os vetores IJK, os vetores unitários IJK, a segunda linha são as componentes do vetor a derivada parcial de R em relação a φ, e a terceira linha são as componentes do vetor da derivada parcial de R em relação a θ. Então, calculando esse determinante, aí temos o produto vetorial. Vamos calcular a norma desse vetor, a norma do produto vetorial, então raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, a expressão um pouco complicada ali no radical, então vamos colocar em evidência o termo A na quarta, seno na quarta de φ, então dentro do parênteses aparece cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, e simplifica para 1, né? Então agora tenho essa expressão e agora eu posso colocar em evidência A ao quadrado, seno ao quadrado de φ, e ali dentro do parênteses fica seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que também é 1. Aí raiz quadrada de A na quarta, seno ao quadrado de φ, isso então dá A ao quadrado vezes a raiz de seno ao quadrado de φ, né? Isso aí dá A ao quadrado, a raiz do seno ao quadrado de φ dá um módulo do seno de φ. O seno de φ pode trocar de sinal, mas note que como o ângulo φ varia entre 0 e π, o seno de φ é sempre positivo, então módulo do seno de φ é simplesmente igual ao seno de φ. Então está aí a norma do vetor normal. Então o vetor normal unitário, né? Então eu pego as componentes lá do produto vetorial e multiplico por 1 sobre A ao quadrado seno de φ, né? Está a expressão. Então, simplificando ali, temos que o vetor normal unitário principal na superfície esférica, então tem componentes seno φ, cosseno θ, seno φ, seno θ e cosseno φ. Então isso é um múltiplo, né, do vetor posição da esfera. É só dividir o vetor posição por 1 sobre A, ou multiplicar por 1 sobre A o vetor posição R. Então R é igual a A vezes o vetor normal unitário. Isso então mostra que o vetor normal o vetor R, o vetor posição, ele é perpendicular, ele é normal ao plano tangente, como queríamos demonstrar. Área de superfícies paramétricas. Então vamos supor que temos uma superfície paramétrica sigma, dada pelo gráfico de uma equação vetorial com dois parâmetros U e V, coordenada componentes x de UV, y de UV, z de UV. U e V, o ponto UV, varia então um ponto pertencente a uma região planar R. O objetivo é encontrar aí a S, a chamada área da superfície sigma. Então R é a região do plano UV subdividida em N regiões retangulares, né? O raciocínio que nós vamos fazer é análogo ao que já fizemos anteriormente para o cálculo da área de superfície, onde a superfície era dada através do gráfico de uma função do tipo z igual a f de xy. Então agora vamos fazer uma discussão bem parecida, né? Então dividimos a região R do plano UV
em N retângulos, o retângulo RK, o retângulo genérico com pontos, com o ponto do canto inferior esquerdo, o canto inferior esquerdo é com coordenadas UK, VK. Os lados do retângulo são os incrementos, então, nas variáveis U e V, delta UK e delta VK. A delta AK é a área do késimo retângulo, então o produto, então, o comprimento delta UK pelo incremento na variável V. Então essa é a área do késimo retângulo. A porção sigma K é a imagem de RK pela função R de UV. Ela tem um vértice no vetor que tem posição, no ponto, né, posicionado pelo vetor R de UKVK, né, justamente a imagem do canto inferior esquerdo daquele pontinho lá do retângulo. Delta SK é a área de superfície, né, dessa porção de superfície sigma K. Então está aí a ideia, né, a superfície sigma, né, dividida em pedaços, porções de superfícies. Cada porção de superfície é gerada por aqueles retângulos que subdividem, né, particionam o domínio, a região planar R no plano UV. Então a ideia é aproximar a área dessa pequena porção de superfície pela área de um paralelogramo. Ali está o paralelogramo tau K, que é gerado então pelos vetores, que são as derivadas parciais, né? Então que significa aproximar, fazer uma aproximação linear, né, em ambas as direções. Então aproximar pelo vetor, os vetores da derivada parciais, derivada parcial de R em relação a U vezes o incremento delta UK, e o derivada parcial de R em relação a V vezes o incremento na variável V, delta VK. Então esses dois vetores, eles geram aquele paralelogramo que vamos então usá-lo para aproximar a área da porção de superfície sigma K. Então delta SK, a área, né, de sigma K, é aproximada pela área do paralelogramo tau K. O paralelogramo tau K é gerado pelos vetores derivada parcial de R em relação a U vezes o incremento na variável U, e derivada parcial de R em relação a V vezes o incremento na variável V. Então a área do paralelogramo é a norma do produto vetorial desses dois vetores. Então temos aí delta SK, será aproximada, né, por a área, né, da superfície, da porção de superfície, será aproximada pela norma, né, desse produto vetorial, que é a área do paralelogramo. Usando propriedades da norma, né, do produto vetorial, aqueles escalares lá, delta UK e delta VK, que são positivos, podem ser colocados em evidência e colocados para fora da norma, já que eles são positivos. Então eu fico com a norma do produto vetorial das derivadas parciais em relação a U e V, vezes esse produto dos incrementos. E esse produto dos incrementos é a norma, então, do késimo, a área do késimo retângulo, né, a área do retângulo RK, que nós chamamos de delta AK. Então, agora, a área de superfície, né, será, então, aproximada por uma soma das áreas das porções de superfície sigma K, K variando de 1 até N. Então será somatório de K variando de 1 até N de delta SK. Cada delta SK, cada área da porção de superfície sigma K é então aproximada pela área do paralelogramo, então, que é a norma daquela produto vetorial das derivadas parciais em relação a U e V, vezes a área do retângulo RK, né, ou vezes aquele termo delta AK. Então estou somando de K de 1 até N. A ideia é subdividir a região R em subretângulos RK, cujas dimensões tendam a zero à medida que N tende ao infinito. Então, isso à medida então, que N cresce, a aproximação da área de superfície fica cada vez melhor, e a ideia é que, se N tende ao infinito, dessa forma,
nós teremos o valor exato no limite. Então, no limite, quando o n tender a infinito, de maneira que as dimensões dos retângulos R e K as duas, né, tendam a zero, então S será o limite, quando o n tende a infinito, do somatório de K igual a 1 até N, então daquelas somas de Riemann da função norma do produto vetorial, né, funções de Riemann para a integral dupla. Então, essa área de superfície, né, então, na verdade, é a integral dupla na região R da função que é dada pela norma do produto vetorial da derivada parcial de R em relação a U pela derivada parcial de R em relação a V. Essa integral dupla, então, é calculada na região R. Neste exemplo, então, vamos colocar em prática a fórmula para cálculo de área de superfície que acabamos de ver. Então, quando a reta y igual a x do plano xy é gerada em torno do eixo x, um cone com equações paramétricas x igual a u, y igual a u cosseno v e z igual a u seno de v é gerado. Né? Já vimos como obter equações paramétricas de superfícies de revolução. Né? Então, determine a área de superfície da parte do cone com a qual u está entre 0 e 2 e V está entre 0 e 2π. Então corresponde ao cone, né, de altura 2, né, um cone completo, né, cone circular, base circular de altura 2. Aí está o gráfico dessa superfície. Então vamos calcular a área de superfície. A função vetorial, né, que determina as equações do cone, né, as equações paramétricas, né, em forma vetorial. Então, os componentes do vetor R são U, U cosseno V e U seno de V. Então, derivada parcial de R em relação a U, os componentes são, vamos derivar componente a componente, então derivada de U é 1, derivada de U cosseno V é cosseno V, então estamos derivada em relação a U, né? E derivada de U seno V é seno de V. Derivada de R em relação a V, né? Derivando U em relação a V temos 0, derivada de U cosseno V em relação a V é menos U seno de V, e derivada de U seno de V em relação a V é U cosseno de V. Então, produto vetorial agora dessas duas derivadas, tem o determinante cuja primeira linha são os vetores unitários e JK, segunda linha os componentes do vetor da derivada parcial em relação a U, e a terceira linha componentes do vetor da derivada parcial em relação a V. Calcula no determinante, temos aí este vetor. Podemos colocar ali na primeira componente, na componente do vetor I, né? Podemos colocar U em evidência, e temos U que multiplica cosseno ao quadrado de V mais seno ao quadrado de V, e isso dá 1. Então temos aí as componentes do vetor, do produto vetorial, né, que são U menos U cosseno de V e menos U seno de V. Sim, a norma, então, deste produto vetorial, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Temos ali a raiz quadrada de U ao quadrado, colocando ali U ao quadrado em evidência, temos cosseno ao quadrado de V mais seno ao quadrado de V, que dá 1. Então temos a raiz quadrada de 2U ao quadrado, que dá a raiz de 2 vezes a norma ao módulo de U, né, que é a raiz quadrada de U2. Mas como U é um número entre 0 e 2, né, então é positivo, então o módulo de U é igual a U. Portanto, aquela norma do vetor normal é U raiz de 2. A região R, a região de integração, né, é a região onde U varia de 0 até 2 e V varia de 0 até 2π. Então, no plano UV, isso é um retângulo, né, com base 2 e altura 2π, canto inferior esquerdo na origem. Então, a área de superfície é a integral dupla desta função norma do produto vetorial, que, com função de U e V, né, que achamos que é igual a U vezes raiz de 2, e essa integral dupla deve ser integrada na região retangular R, ali na região do plano UV-R. Então,
É uma integral bem simples de fazer, já está na região retangular R. Integramos primeiro na variável u de 0 até 2 e depois na variável v de 0 até 2π a função u vezes raiz de 2. Então, integrando na variável u, raiz de 2 é a constante, vai lá para fora, antiderivada de u quadrado sobre 2, faço u igual a 2, faço u igual a 0, subtraio, tenho aí 2 raiz de 2, depois de simplificação. Temos que integrar agora de 0 até 2π, então 2 raiz de 2 é constante, integral da função de dv de 0 até 2π é 2π, então ficamos com 4π vezes raiz de 2, e esse então é o valor da área de superfície, né, da parte da superfície do cone, né, para de altura 2. Né, o U representa a altura do cone, né, então U variando de 0 até 2 significa então cone de altura 2, base circular, né, parâmetro V variando de 0 até 2π.